estou eu, aqui outra vez, no carro, a filmar. E hoje, o que é que eu gostava de falar? Eu tenho pensado muito sobre abundância e sobre o que ela significa verdadeiramente. Se formos pesquisar sobre metafísica, vemos que uma das leis universais é que o universo é abundante, naturalmente abundante. E não é uma questão de nós acreditarmos que ele é ou que ele não é. Basta olhar para um céu estrelado, basta olhar para o mar, basta olhar para a natureza no geral e nós conseguimos perceber que a natureza, o universo, aquilo que nós quisermos chamar, é uma força muito abundante e com recursos praticamente ilimitados. E o que é que significa abundância? Significa que nós temos tudo aquilo que nós precisamos exatamente no momento em que nós precisamos. Não significa que nós tenhamos tudo aquilo que nós queremos ter, mas sim aquilo que nós precisamos. E isso faz-me pensar sobre uma altura na minha vida que eu já devo ter referido aqui em alguns vídeos, no ano passado, em que eu estive alguns meses desempregada e eu não conseguia lidar muito bem com essa instabilidade financeira. É natural, muitos de nós temos dificuldades para lidar com isso e para mim foi mesmo muito difícil lidar com a incerteza, lidar com o facto de não ter um ordenado fixo ao final do mês e de ter andar a desencantar maneiras de ter um dinheiro para pagar aquilo que eu precisava de pagar e, sabem, essa ambiguidade foi muito, muito complicada de lidar, foi um grande desafio. Eu, como também já devo ter dito aqui algumas vezes, o que eu me vejo a fazer a longo prazo não é trabalhar para outros, é trabalhar para mim, trabalhar por conta própria, empreender. Já tentei empreender algumas vezes. A primeira vez que eu tentei empreender foi uma loja de cadernos que eu criei, que eu queria vender online para o mundo, para quem quisesse comprar, que eram cadernos com um design feito por mim. Isso é uma ideia que ainda está na gaveta, que quando for o momento certo eu ainda vou colocá-la em prática novamente, mas isso é outra questão. Mas essa foi a primeira vez que eu tentei empreender em 2023 e para além dessa já tentei muitas outras coisas. Já tentei vender os meus serviços de desenho técnico, já tentei vender os meus serviços de gestão de redes sociais, portanto já é algum tempo que eu estou nesse processo, só que ainda estou na fase de serem só tentativas e erros e está tudo bem. O meu dia há de chegar e eu estou bem com isso. E já é muito importante eu ter tentado, né? Ter arriscado. Isso para mim já é muito gratificante e houve sempre coisas muito importantes que eu aprendi com todos esses processos. Mas a questão é que eu já sei desde há algum tempo que a longo prazo eu não quero trabalhar nos moldes convencionais, eu quero trabalhar à minha maneira. E mesmo já tendo arriscado algumas vezes nesse caminho com todos os meus avanços e recuos, é muito difícil lidar com essa incerteza de não saber como é que eu vou ganhar clientes ou como eu vou fazer este X dinheiro do serviço que eu estou a vender, ou, sabem, isso para mim ainda é complicado de lidar e foi isso que me fez no ano passado, depois de alguns meses sem um trabalho convencional, foi isso que me fez voltar e ter ido arranjar um trabalho que fez muito sentido na altura, porque no ano passado eu tentava empreender, mas sem uma base. E está tudo bem, eu acho que há pessoas que se calhar conseguem fazê-lo. Eu não acredito que nada seja impossível. Há pessoas que se calhar conseguem, têm 2 euros na carteira e um sonho e conseguem empreender. Eu se calhar ainda pode-me faltar qualquer percepção para chegar lá. O que acontece é que como eu não tinha nenhuma base financeira, não tinha nenhuma estrutura, não tinha uma reserva com que eu pudesse viver, sei lá, 6 meses e estar tranquila e não estar a precisar de ganhar dinheiro todos os meses, isso, mexia comigo e eu parecia que eu não conseguia avançar. Como estava sempre em constante estado de alerta e ansiedade e modo de sobrevivência, eu não conseguia criar, não é? E isso é óbvio, porque nós em estado de sobrevivência não conseguimos
ter criatividade, não conseguimos ter clareza mental para fazer as coisas, estamos só a tentar sobreviver, o nosso corpo está só a se defender e a querer sobreviver e a querer se proteger dos perigos que supostamente existem. O que acontece é que, neste momento, a minha vida está a mudar um bocadinho e eu vou deixar novamente de ter esse trabalho convencional que eu tinha e eu tenho tido algumas percepções em relação a isso. Primeiro porque eu estou numa fase em que, após ter trabalhado há alguns meses, eu consegui criar essa base, sabem? Essa base que me permite não estar a pensar como é que eu vou comer amanhã. E isso traz uma determinada tranquilidade, né? Uma sensação de um bocadinho mais de segurança, nem que seja uma sensação, mesmo que seja uma ilusão, traz essa sensação de estar um bocadinho mais à vontade, estar um bocadinho mais confortável, sabem? E então, obviamente, isso proporciona-me uma clareza mental que me tem trazido algumas reflexões e alguns insights que podem ser interessantes. O que é que eu agora olho para trás, nesse momento em que eu estava desempregada, e percebo que mesmo que eu estivesse super ansiosa, sempre nesse modo de alerta, a verdade é que nunca me faltou nada. Nunca me faltou rigorosamente nada do que eu precisava. Sabem quando vocês passam por um processo e estão sempre muito estressados, alguma coisa está a acontecer na vossa vida e vocês estão muito estressados, sempre muito ansiosos, e depois esse processo passa e existe uma resolução e vocês percebem que todo aquele stress foi um bocado em vão, sabem? Que no final, de qualquer forma, tudo correu bem e vocês estiveram sempre muito estressados, um bocado à toa, sabem? Essa sensação. Na verdade, eu sempre tive essa sensação, quando ficava demasiado estressada durante alguma coisa que estava a acontecer, um desafio qualquer que eu estava a enfrentar e depois aquilo terminava, eu ficava sempre com essa sensação de porque é que eu estive tão estressada, eu podia estar tranquila, que tudo ia acabar por correr bem. Mas no momento, às vezes é muito difícil criar essa capacidade de percebermos que é só uma questão de tempo até as coisas ficarem bem. E é interessante pensar sobre isso porque, na verdade, nesse período, mesmo com essa instabilidade financeira, aquilo que eu precisava eu tinha acesso. Eu tinha uma casa, eu tinha uma cama confortável e mesmo com essa dificuldade eu tinha uma boa rede de apoio, eu nunca passei fome, sabem? E isso é um privilégio imensurável. Às vezes é um bocadinho estranho pensar sobre, ok, se nós estamos num mundo em que precisamos do dinheiro para fazer as coisas, e muitas coisas, como é que naquele momento da minha vida eu consegui fazer tudo aquilo que eu precisava e não estava sempre com imenso dinheiro. Mas é mesmo assim, às vezes nós vamos lidar com aquilo que nós precisamos de lidar e não há muito a fazer em relação a isso. Nós vamos lidar com situações que nós não conseguimos controlar e vamos ter que aprender a lidar com elas, né? E vamos perceber mais tarde que tudo teve que acontecer exatamente daquela forma. E eu ainda estou para tentar juntar as peças todas do puzzle e entender porque é que houve um determinado período da minha vida que eu tive que lidar com a falta de dinheiro. Mas, na verdade, eu já sei algum dos motivos. Porque eu precisava de descer um bocadinho mais à terra, porque eu precisava de sonhar, mas colocar os meus sonhos em prática com uma certa racionalidade. E uma das muitas conclusões que eu consegui tirar foi exatamente essa questão de, mesmo que eu tivesse essa sensação de falta, essa sensação de ansiedade, na verdade eu estava rodeada de abundância, porque tudo aquilo que eu precisava naquele momento eu tinha e nunca me faltou nada. Então isto serve para pensar que talvez nunca nos falte mesmo nada. Mesmo que seja difícil nós, às vezes, lidarmos com o facto de nós queremos um bocadinho mais e não temos naquele momento, aquilo que nós precisamos, nós temos.
E, portanto, às vezes nós temos objetivos e aqueles objetivos não se concretizam e nós às vezes não conseguimos perceber muito bem se aquela coisa que nós queremos muito, porque é que não se está a concretizar, mas talvez seja aquilo que nós precisamos. É de lidar com aquilo, e de aprender a perceber que mesmo sem a concretização desse objetivo, não nos falta nada. Nós temos aquilo que nós precisamos ao nosso redor. E talvez por vaidade, talvez por ego, por várias coisas, por uma projeção sempre da nossa mente de eu gostaria de estar assim, eu gostaria de estar a fazer assim, eu estou bem onde não estou, eu quero ir onde não vou, como diz o António Variações. E talvez por isso nós estamos sempre nessa sensação e não conseguimos parar um bocadinho e respirar e analisar que não nos falta nada nunca. Não sei, eu estou só aqui, sabem, a deitar um bocado pensamentos para fora, sem muita lógica, sem muita ordem também. Eu só tenho pensado como é muito importante cada vez mais na minha vida eu integrar essa sensação de que está tudo bem, eu estou a viver exatamente aquilo que eu precisava de estar a viver, e às vezes a porta que não se abre naquele preciso momento é uma porta que não precisa de se abrir naquele preciso momento e talvez só mais tarde precise, ou então nunca precise de se abrir. Eu acho que já contei aqui a história de como eu entrei para a faculdade, por exemplo. Eu quando estou nestas fases da minha vida, eu penso muito sobre essa situação em que eu tinha na minha cabeça que eu queria ir para Belas Artes e queria um curso de Belas Artes e depois eu acabei por não ir ao dia aberto de Belas Artes e eu, sabem, não senti a vibe daquela faculdade, eu não vos sei explicar logicamente, mas sei que no meu corpo havia a sensação de não é aqui, não é por aqui. E então eu fui à procura de outras faculdades. O meu pai acabou por encontrar a Faculdade de Arquitetura e eu tinha na minha cabeça que eu ia para o curso de Design, porque Arquitetura não era para mim, não achava que era um curso que eu ia gostar. E eu não entrei em Design, que era a minha primeira opção, só entrei na segunda opção, que era a Arquitetura de Interiores. Fui e fiz o curso todo, porque passado um mês eu acabei por me aperceber que era exatamente ali onde eu tinha que estar. Na minha cabeça, eu sempre que eu digo na minha cabeça, eu lembro-me daquele meme do Cristiano Ronaldo a dizer: na minha cabeça eu sou o melhor. Portanto, às vezes as vozes da minha cabeça entram um bocado em conflito. Mas o que eu queria dizer é que na minha cabeça eu tinha o plano todo feito. Ok, eu vou para Belas Artes. Eu tinha o plano que ia para Belas Artes desde para aí do meu 10º ano. Só para vocês verem. E o plano não se concretizou naquele momento, daquela forma que eu idealizei. Entendem? E a vida acabou por, de uma forma muito suave, me empurrar para onde eu precisava de estar. E nem sempre aquilo que nós projetamos na nossa cabeça, que é o nosso plano ideal e que vai ser o nosso futuro, é o sítio onde nós precisamos de estar. E a vida vai fazer questão de nos mostrar isso. E nós também não podemos ser casmurros ao ponto de a vida nos estar a mostrar um caminho muito mais fluido e nós insistirmos naquilo porque nós achávamos que tinha que ser aquilo, porque na nossa cabeça aquilo era o melhor caminho e pronto, e não estamos abertos a mais nada, sabem? Eu teria sido muito teimosa se eu tivesse sentido aquela sensação no meu corpo de não era ali, quando fui visitar Belas Artes, e tivesse ido na mesma. Era só uma questão de teimosia, de não querer mudar o plano, de não estar aberta a novas possibilidades. Essa história da minha vida fez-me ter uma percepção muito forte em relação àquilo que são as nossas escolhas, mas àquilo que também é a energia favorável que a vida nos mostra, sabem? Ou seja, às vezes nós temos vários caminhos à nossa frente, temos várias possibilidades, estamos a analisar cada uma, qual é aquela que nós queremos mais ou menos, quais são as vantagens e desvantagens. Mas a vida mostra-nos claramente que é mais por ali e não tanto por aquela que nós estávamos a idealizar. Estou disléxica, desculpem. E é muita teimosia da nossa parte se nós não nos abrirmos um bocadinho para ouvir e para sentir essas possibilidades que a vida nos mostra, sabem? Eu não sei se este vídeo está a fazer algum sentido sequer. Eu estou só a deitar cá para fora
coisas que eu sinto e que me têm feito sentido para a minha vida. Enfim, a conclusão que eu gostava de tirar daqui é que se eu consigo olhar para trás na minha vida e perceber que naqueles meses, mesmo eu estando nesse estado de sobrevivência, mesmo eu estando em modo constante de ansiedade, se nunca me faltou nada e eu às vezes tinha tipo 4 euros na carteira e não sabia como é que eu ia ter mais, e eu consegui sobreviver e eu estou aqui, sabem? Estou aqui para contar a história e não me aconteceu nada de mal e na verdade eu até tinha muito mais do que aquilo que eu achava que tinha e consigo olhar para trás e perceber que a abundância já me rodeava, não se calhar da forma como eu estava a projetar, mas eu tinha muitas coisas ao meu redor e sempre tive tudo aquilo que eu precisei. Então, hoje, passado esses meses, com as coisas que eu consegui aprender dessa situação, e se o problema na altura era dinheiro e se agora isso não é um problema, eu consigo perceber que se naquela altura eu consegui passar por aquilo, hoje eu também consigo. Eu consigo passar por isso outra vez, sabem? Isso criou-me uma certa casca e hoje eu estou numa posição um bocadinho melhor para passar por isso. E então eu posso arriscar mais. Posso arriscar e fazer as coisas e dar uma nova chance e criar um serviço, criar um produto, criar qualquer coisa. Eu sou uma artista por natureza. E eu não estou. O artista não tem que ser só a pessoa que trabalha com as artes visuais. Eu também gostava muito de o fazer, mas se não for isso, quando eu falo de artista eu não me encaixo muito nos moldes que já foram criados. Eu gostava de criar a minha própria vida, a minha própria forma de trabalhar, o meu próprio serviço, o meu próprio produto, a minha empresa. Eu gosto de ser a artista da minha própria vida, sabem? E encaixar-me nesses moldes, principalmente no mercado de trabalho, encaixar-me nesses moldes que já foram criados há muito tempo, tem-me deixado cada vez mais frustrada e isso não vai parar de acontecer enquanto eu não criar a minha forma, sabem? É como tentarmos encaixar uma laranja num molde de uma banana. Pode espremer e até pode caber, mas fica ali uma coisa um bocado estranha, não encaixa bem. Eu ontem estava a falar com uma amiga minha e esta minha amiga é um velha do que eu e então ela já tem mais experiência de vida e às vezes dá-me aqueles conselhos até no sentido mais maternal, não? Que ela tem idade para ser minha mãe e ela disse-me: vai, arrisca. O que é que tu perdes? Nada. O que é que tu podes ganhar? O mundo. E é verdade, não é? O que é que eu perco se arriscar? Nada, rigorosamente nada. E posso ganhar muito. E isto vem no sentido de eu estar agora brevemente a ficar sem trabalho e estou novamente com um mundo de possibilidades à minha frente. E estou novamente nessa posição da minha vida em que eu posso arriscar. Nós podemos sempre arriscar, mas agora tenho ainda mais disponibilidade de tempo e disponibilidade mental para arriscar. Mas parece que dentro de mim dá uma sensação de eu tenho que procurar trabalho imediatamente, mesmo eu sabendo que talvez não é por aí, mas eu não sei. Há uma procura pela segurança e pela sobrevivência tão forte às vezes que o primeiro impulso é logo ir procurar um trabalho, mas até hoje eu já tive para aí 8 trabalhos ou uma coisa assim e nenhum deles satisfez os meus propósitos, os meus objetivos de vida, simplesmente satisfizeram uma questão financeira e eu não vejo isso como um motivo suficiente para eu estar sempre nesses trabalhos e não me arriscar mais, sabem? Ao mesmo tempo eu também penso que eu comecei o estágio de arquitetura e gostava de acabar, sabem? Isso é uma questão. Enfim, mas eu estou entusiasmada. Eu sinto-me entusiasmada com o que a vida me pode mostrar. E eu estou mesmo a querer perceber que eu não preciso de me preocupar, eu não preciso estar sempre nesse modo constante de ansiedade, porque tal como noutros processos da minha vida eu senti que acabou por ficar sempre tudo bem,
este não vai ser diferente. Vai ficar tudo bem, e está tudo bem, já está tudo bem. Não sei, eu estou entusiasmada para viver só. Sinto-me entusiasmada para juntar o resto das peças do puzzle. Não sei se mais alguém se sente assim. Se vocês tiverem histórias giras em relação a este assunto, fiquem à vontade nos comentários para me contar. Eu, às vezes, o que me falta é conseguir conversar com outras pessoas que também pensem sobre este tipo de coisas, sabem? Portanto, fiquem à vontade mesmo. E um grande beijinho e até à próxima.